Olá, amigos. Meu nome é Fátima, sou voluntária do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caeiras. É sempre um prazer estarmos juntos. Antes de iniciarmos, como sempre ocorre em nossas atividades, vamos orar em agradecimento a Deus pela oportunidade de aprendizado e trabalho, rogando aos benfeitores que nos auxiliem na compreensão desses ensinamentos. Que assim seja, com a graça de Deus. Dando continuidade aos estudos das parábolas e ensinamentos de Jesus, o tema a ser abordado hoje é Bem-aventurados os simples. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, no versículo 3. O que é preciso entender por pobres de espírito? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, itens de 1 a 5, por pobres de espíritos, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, como muitos supõem, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados tão somente com eles mesmos e suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e até mesmo negar a divindade. Consideram sua inteligência como se fosse a medida universal e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem e, quando opinam sobre alguma coisa, consideram seus julgamentos como definitivos e indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque o seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer do seu pedestal. É por isso que apenas têm sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas, que pensam ser boas, segundo eles, para os simples, considerando que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizaram. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Richard Simonetti, no livro Um Jeito de Ser Feliz, no capítulo Materialismo Periclitante, parece ter gravado uma história pensando nesses itens do Evangelho. É uma lição divertida, mas que nos faz refletir a respeito do orgulho. Mas também mostra que é possível, se assim desejarmos, modificar essa tendência. E vamos à história. Em memorável palestra na FEB, em 1941, Viriato Correia,
um escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, homem profundamente culto e inteligente, mas materialista ferrenho, desses que se vangloriam da própria incredulidade, confessou então nessa palestra que, como todo materialista, ele era muito mais um pretensioso que enfiara na cabeça a ideia de que um homem superior não podia submeter-se a crenças supersticiosas como a existência de Deus e a imortalidade da alma. Ilustrando sua posição de orgulhoso negador, Viriato narra 2 fatos que demonstram a inconsistência de suas convicções. Um deles ocorreu quando repousava no povoado onde nascera. Uma noite, a 2 quilômetros da minha casa, diz ele, morreu um velho roceiro que o povoado inteiro estimava. Na roça, a morte de um vizinho é sempre um acontecimento. É dos hábitos ir todo mundo para a casa do finado, fazer o que lá se chama de o quarto de defunto. Fui, como toda a gente, e lá fiquei até as 2 da manhã. Às 2 da madrugada, despedi-me para sair. Queria voltar para casa para ferrar no sono. Quando me despedia no terreiro de um dos matutos que ali morava, um deles me perguntou com interesse: aonde vai? Ele respondeu, a casa dormir. Sozinho por esse caminho? Viriato fala: por que não? Não sou um homem? A Maria, uma mulata que eu conhecia desde menino, disse com voz arrastada, num tom de pouco caso: está aí uma coisa que eu duvido. Vós, messê, deixar o defunto estirado no meio da casa e ir embora por esse caminho, sozinho, com um ar branco como esse, hoje, sexta-feira, dia em que as almas andam soltas, está aí uma coisa que eu duvido e faço pouco. Vós, messê, volta. Viriato fala: senti de súbito um choque. Arrepiou-se-me a pele, arrepiaram-se-me os cabelos. Respondi de cara amarrada: serei alguma criança? Um sertanejo disse, tirando sarro também, no meio do terreiro: isso de alma do outro mundo, tia Maria, é para nós, matutos, que não lemos os livros. Seu doutor não acredita, elas não bolem com ele. Ele volta, repetiu a Maria calmamente, a fumar o seu cachimbo. Parti. Não dei 200 passos. O luar estava de uma alvura de espuma e sabão. Não há nada mais misterioso que o luar por noite velha, na roça caindo naqueles caminhos solitários. Não sei que impressão foi aquela que se apoderou de mim, esfriando-me os ossos, tolhendo-me os pés. Não dei 200 passos, não dei. Um medo. É crença no sertão que quem começa um quarto defunto deve terminá-lo. Não se deve nunca deixar o cadáver no meio da casa e ir para outro lugar. A alma do finado nos perseguirá pelo caminho. Então ele recorda do que ele acreditava quando criança, antes de se tornar um materialista, Mas aí ele fala: mas eu era materialista, senhores. Não acreditava e nem podia acreditar em almas do outro mundo. O que é certo é que não pude dar 200 passos. A brancura da lua, a solidão da estrada, os galhos e as folhas das árvores espelhando o brilho do luar, o pio das aves noturnas, o vento que ciciava, tudo me infiltrou uma tal mudança, um tal temor, um frio, uma compressão no peito, uma tonteira na cabeça que voltei, senhores. Voltei às pressas para a casa do defunto, onde havia gente, muita gente, gente viva. Fui recebido pelos roceiros com uma gargalhada de troça.
A Maria, com seu cachimbo na boca, deliciou-se com meu fiasco, soltando uma baforada de fogo. Eu sabia que ele voltava. Essa gente que estuda é toda assim, da boca para fora, uma valentia. Mas na hora da coragem, cadê? Passei a noite inteira envergonhado da minha covardia. Como for aquilo? E minhas convicções materialistas e a sinceridade do meu materialismo? Outro fato arrasador, desta vez envolvendo a existência de Deus, ocorreu numa de suas viagens ao norte do país, no porto de Maceió. Partindo de um jantar, ele e seus companheiros de viagem atrasaram-se. O navio já estava em manobras, relata Viriato. Procurou-se um escaler, que seria um barco movido a remos. Não havia. Afinal, apareceu um, mas o catreeiro não tinha remos. Vai-se a vela, mas não havia vento. Assim mesmo entramos no barco. O vento que soprava era um nada que não enchia sequer a vela. O catraieiro fazia esforços sobre-humanos para utilizar-se daquele vago sopro de brisa que passava sutilmente. A muito custo aproximamo-nos do vapor. Já ele se movia lentamente em manobras. O quadro nunca mais se me apagou da memória. Vejo a murada de bordo cheia de passageiros que saúdam alegremente a nossa aproximação. Mandem parar, gritávamos do escaler. Mas nesse instante, aí começou a tragédia. O vento soprou fortemente. A vela encheu-se, o barco ganhou impulso e foi colar-se ao alto costado do vapor. Compreendemos todos no relance a desgraça aos nossos olhos. Íamos morrer. Só havia 2 remédios: ou afastar o escaler do costado do navio ou parar o navio. De outra maneira, seríamos miseravelmente colhidos, tragados, esmigalhados pelas hélices em rotação. No escaler éramos 8. Esforços incríveis fizemos para nos afastar do navio veloz. Era demais para as nossas forças. Lá em cima, na murada, os passageiros que parassem o navio. Segundo a segundo, instante a instante, a desgraça se avolumava na sua iminência. Senti a trágica aproximação das hélices. Era fatal, irremediável, inevitável a morte. Aí todo o meu instinto de conservação pulou dentro de mim. Acendeu-se-me uma energia desvairada e numa fúria, numa descarga, em pé no meio do barco, os braços erguidos, pus-me a clamar, a berrar: para, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O vapor não parava, não parou. O comandante negou-se a fazê-lo e o perigo crescia. Estávamos a 2 metros das hélices agitadas. Eu via nitidamente os turbilhões de espumarada rebojando. A agonia dos passageiros lá em cima era horrível. Chegavam-me aos gritos, crises nervosas de senhoras. Pelo amor de Deus, para, continuava eu a gritar num acesso. Um jato de água atingiu brutalmente minha face, sufocando-me. Era a água turbilhonante das hélices que nos iam tragar, que nos iam esmigalhar. Caí no fundo do escaler desacordado. Não sei o que se passou, não sei. O milagre. Quando abri os olhos, ouvi claramente a voz do catreieiro gritando numa vitória: estamos salvos. Estávamos todos molhados e o barco com água pelo meio. O navio, esse já ia longe. Por muito tempo, Viriato esteve em briga consigo mesmo, humilhado pela fraqueza de ter chamado por Deus no momento de perigo.
Logo ele que era materialista, que se vangloriava de não acreditar em nada, é sempre assim. As pessoas convertem-se ao materialismo, situando a crença na existência de Deus e na presença dos espíritos no universo por vulgares superstições, indignas de sua inteligência. Mas quando surgem os desafios da vida e as dores do mundo, experimentam o desmoronamento de suas convicções. E a semelhança de Viriato Correia, apelam para Deus. Como o filho pródigo da parábola evangélica, acabam constatando que não há melhor jeito de viver do que viver ao lado de Deus. Sejamos simples e humildes, e enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra Ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Que Deus nos abençoe e proteja. E que Jesus nos conduza em segurança na nossa jornada evolutiva. Muita paz.